Na TV Erechim, na resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com mais uma edição do programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Agradecendo você, telespectador, que nos acompanha em duas edições inéditas na semana, às segundas e sextas-feiras, às 20h30. O programa Na Resenha, que também está disponível no Facebook e no YouTube, para você assistir no horário que você quiser e compartilhar também com os seus amigos, com os desportistas que gostam de conferir os assuntos esportivos aqui da nossa cidade. O programa Na Resenha tem um patrocínio do Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Aproveite e faça suas compras na nossa loja virtual. Tudo que você encontra na loja física, você encontra também na loja virtual do Master Supermercados. Você faz as compras, combina o horário e o Master entrega na sua casa, numa boa, produtos de qualidade e sempre fresquinhos. Também conosco Andretta, transformando horizontes, e ainda o patrocínio da System Software de Gestão. Há mais de 30 anos, otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br e confira nossos produtos e serviços. Nós estamos recebendo aqui no nosso Na Resenha de hoje o diretor de futsal do Atlântico, o manager do Verde Rubro, Elton Dalla Vecchia. Elton, seja muito bem-vindo, prazer em recebê-lo. Os nossos telespectadores, terão a oportunidade de ver o belo bigode do Elton Dalla Vecchia. Seja muito bem-vindo, Elton, prazer em recebê-lo mais uma vez. Nós que agradecemos, Fábio. Para a gente é sempre um prazer poder levar as informações do nosso clube, ao nosso torcedor, ao nosso associado, para que as pessoas tenham informação como anda a modalidade, quando anda o futsal do Atlântico nesse momento de pandemia. E o bigode você colocou bem, não é um bigode, é um bigodão, Bigodão. É um bigodão. Temos que fazer algo diferente, vamos fazer também. Exato. A pandemia fez a gente se reinventar também no visual, né, Elton? Temos que fazer. Tudo tem um motivo, Que maravilha. Bom, Elton, como é que tem sido o trabalho nesse período de pandemia dos atletas, o dia a dia de vocês, desde aquele retorno que o Atlântico teve, respeitando todos os protocolos, dos órgãos de vigilância e saúde? A gente tivemos que nem você colocou no início, nos reinventar em um monte de coisas. A gente nunca imaginou que faríamos treinamento físico à distância, treinamentos de fundamentos com bola à distância. E há umas 6 semanas, quando fomos autorizados a retornar aos trabalhos com mini grupos, a gente fala mini grupos porque eram grupos de 2 atletas. Era muito estranho e muito engraçado nós vermos o nosso técnico Giba dando treino técnico, para o pessoal entender a diferença do técnico e do tático. O tático são treinos coletivos, treinos com grandes grupos, com toda a equipe. E treinos técnicos são treinos de fundamento, onde a gente procura aperfeiçoar os fundamentos da modalidade. E aí o professor Giba ia para a quadra das 9 às 10 com 2, das 10 às 11 com mais 2, das 11 ao meio-dia com mais 2. Recomeçava à tarde, das 2 às 3, das 3 às 4. Sempre com 2 atletas em cada momento na quadra, para que a gente pudesse retornar aos trabalhos, que faziam 80, 90 dias que eles estavam sem contato com a bola. Então a gente também não podíamos fazer trabalhos de escolinha, trabalhos sem atratividade, porque o atleta também ia se saturar, é um atleta de alto nível, de alto rendimento, que não ia ter muita graça naquele trabalho. Os trabalhos físicos a gente teve mais facilidade de fazer, porque tu consegue separá-los, mesmo que em grupos de 5, separá-los no espaço, que a gente trabalhava no campo de futebol 7. E aos poucos fomos melhorando esses treinos, conseguimos trabalhar agora, estamos trabalhando com até 5 atletas nos trabalhos técnicos, e estamos ansiosos para que a gente possa dar um passo a mais, para que a gente possa juntar o grupo inteiro para fazer trabalhos coletivos, que é o que a equipe precisa. E já estamos num momento aí, Fábio, 5, 6 semanas, eles já estão num bom nível de condicionamento físico, não o ideal, porque eles perderam muito, que nem falamos, 93 meses parados. Faziam treino em casa, mas é muito diferente. E o contato com a bola, a percepção de lateralidade, a percepção de espaço, aonde se situar, isso só com o treino coletivo vai nos dar. E explicando melhor, o treino coletivo não quer dizer que é o treino coletivo, é uma equipe contra outra. Não, são trabalhos coletivos com a visão tática de fazer com que o atleta tenha a percepção do jogo novamente.
e também temos que subir os degraus da escada um de cada vez. Elton, eu acho que uma questão também, eu lembro que até um profissional, um psicólogo que atua muito na área esportiva, disse o seguinte: será necessário o trabalho psicológico dos jogadores também. Como é que vocês receberam, como é que foi esse período de adaptação dos jogadores na questão psicológica? E agora que nós estamos em fase, até por decretos municipais também, em fase de retornar esses trabalhos, né, coletivos entre os jogadores. Como é que está o psicológico, como é que foi o primeiro contato que vocês tiveram com eles? Nós mudamos também nesse aspecto, né, em termos de gestão, para que o atleta pudesse perceber que ele estava retornando, que ele estava voltando aos poucos à parte profissional deles, porque eles também tiveram que se reinventar a família, né? Como conviver nesse tempo todo em casa, com seus filhos, com suas esposas. E a gente teve que criar uma situação nova de retorno, porque eu falei da gestão, o aspecto da cobrança. Ele já foi terceirizado, ele já foi colocado não mais como prioridade. Os aspectos disciplinares já foram colocados em segundo plano, para que a gente priorizasse outras coisas. A motivação, principalmente, as saudades que eles tinham daquele ambiente de trabalho, de se juntar e se abraçar e fazer atividades recreativas, brincadeiras, atividades lúdicas, que nós não podíamos permitir que eles fizessem. E que fazia parte da vida deles, né? Do dia a dia deles, e foi assim a vida inteira. Então a gente não podia permitir que eles se aglomerassem, tinha todos esses detalhes que nós tínhamos que fazer, mas não dava para dizer não. Não, vocês não podem se encostar, não, vocês não podem se abraçar. Nós tínhamos que criar alternativas que eles conseguissem, nos pré-treinos, né, antes dos trabalhos, atividades recreativas à distância. Dentro da quadra, separados, cada um num quadrado, né, que é o ditado, e fazíamos as atividades brincadeiras e gritavam, conseguiam se recrear desta forma sem se aproximar. Por que eu digo que a gente deixou alguns aspectos que sempre tivemos de cobrança, de disciplina, de hierarquia, um pouco em segundo plano, para que eles não tivessem aquela sensação de cobrança, aquela sensação de sufoco. Nós estamos saindo da nossa casa de uma situação ruim, estamos vindo para o ginásio, nosso local de trabalho, que ele é prazeroso, e não consegue ser prazeroso, né? Então a gente tinha que fazer com que eles tinham vontade de vir para o ginásio novamente, mesmo que não era um treino ideal, não era o treino que a gente gostaria de realizar. Tivemos certamente a participação da comissão técnica como um todo, e aí que a gente entra na palavra, na equipe multidisciplinar. Todos se envolveram, os atletas foram muito receptivos às ações que nós propomos, e quando a gente colocava uma ação, evidentemente que o objetivo dela ele era intrínseco, né? Ele era escondido. A gente não demonstrava o que a gente queria com aquilo, mas conseguimos, na grande maioria das vezes, nem todas as vezes, atingir os nossos objetivos treino a treino. Então era cada dia, cada semana, era uma programação diferente, era uma reunião entre nós, era reuniões online, né? Agora que é tudo isso. Quando se encontrávamos no ginásio, definimos, vai ser assim, e a gente conseguia colocar em prática. Acho que fomos felizes nas opções, Fábio. Tivemos vários critérios de cópia, né? Porque nós fazíamos uma coisa interessante, trocávamos informações com os outros clubes trocavam informação conosco. Então, acho que essa globalização de informações no meio do futsal também foi importante. Bom, Elton, os trabalhos hoje eles estão divididos no campo de futebol 7 e também nas quadras. Como é que ele está sendo? O jogador chega e qual o horário que o Atlântico inicia os trabalhos e até que horário vai? Como é que é feito todo esse protocolo? Nós criamos um protocolo, que nem falamos, copiamos com os colegas de outros clubes, e o nosso foi copiado por muitos, porque entenderam que era um mais adequado, com todos os detalhes. Criamos ele junto com o departamento médico, né, obrigatoriamente, pedimos opiniões para o pessoal da saúde no município, concordaram com nossos critérios. Ou seja, o atleta recebe em casa o seu uniforme, ele não vem para o clube, ele não usa o vestiário do clube, ele só usa os banheiros para necessidades fisiológicas, que porventura tenham necessidade durante o treino. Ele chega no clube, ele entra com a porta separada, né, a porta de trás do ginásio. Na entrada do ginásio ele tem um pano umedecido com material de limpeza de tênis, né, que boa, cloro, material adequado. De imediato, ele já vem com a máscara, ele já vem uniformizado. Primeira limpeza é os pés, verificação da temperatura, a oxigenação sanguínea, né, através do oxímetro no pontinha do dedo, higienização das mãos, estando tudo ok, ele sobe para a parte de cima do ginásio, né. Não tivemos nenhum problema com algum que tivesse dado temperatura elevada, alguma situação assim, nenhum deles.
Isso tudo, todos eles foram testados antes, né, Fábio? Todos eles deu negativo. E aí sobe para o ginásio. No ginásio, quando o treino é na quadra ou no campo de seta, conforme o tempo permite, né? Sempre que o tempo permite, a gente vai para os campos abertos. Quando o tempo não permite, a gente fica no ginásio. Na entrada da quadra, tem as mesas separadas individualmente para cada um. Eles não têm mais aquele esquema das bombonas d'água e tal. Cada um traz a sua água de casa, com a sua garrafinha, a única coisa que o atendente ele recompleta a água dos atletas, mas cada um tem a sua. No lado é bem interessante. Tem o colchonete onde ele vai fazer seu alongamento, do lado tem um pano e tem o álcool. Então ele mesmo higieniza todo o material que ele vai usar antes e quando ele sai. Aí quando terminou lá das 9 às 10, às 10 horas sai uma turma, chega outra, mesmo procedimento, ele higieniza na entrada e higieniza na saída. Quando ele está indo embora, ele tira a máscara que ele usou durante o treino e coloca uma máscara seca, nova, limpa, né, para ir para a sua casa. E tem toda a orientação familiar. Chegando em casa, qual é o procedimento? Retira o material, tira o material, toma seu banho e aí passa a ter relação familiar normal com esposas e filhos. Então a gente cuidou todos os critérios, todos os procedimentos e acreditamos que está dando certo, né? Porque não tivemos problemas nessas 5, 6 semanas e o atleta incorporou, passou a ser uma rotina. Até acreditamos que muitos desses hábitos que introduzimos no clube, a gente mesmo pós-pandemia vamos manter, porque eu acho que é interessante para a saúde de todos nós, né? Aliás, isso que o Elton relatava aqui é importante até para fazer uma observação aqui, Elton. Muito se fala da questão do futebol, do futsal, né? Desses esportes de contato. Agora eu pergunto, qual é o segmento que tem os protocolos, né, tão rígidos como o futsal e como o próprio futebol está estabelecendo? São pouquíssimos, né? São pouquíssimos que tem. E isso eu acredito que chega algum momento, vocês estão no trabalho dia a dia, né, Elton? E aí eu vou falar de ti aqui porque tu tem uma relação muito mais do que as linhas de quadra, né? Fora, tu tem um trabalho muito forte com relação com os patrocinadores, enfim, e todo mundo clama pelo retorno, né, do futebol e do futsal. Muitas vezes acaba irritando, né, quando se fala nessa questão, porque os protocolos rígidos que vocês têm, e a gente vê outros tantos segmentos que estão trabalhando normalmente, mas que não tem nem 1/3 dos protocolos que vocês têm, né? Eu escutei, inclusive, essa semana na imprensa, bem essa linha de pensamento, né? Que foi o diretor de competições de clubes da Conmebol que fez esse relato. Que todos os segmentos tivessem a postura que o esporte está tendo, os cuidados que o esporte está tendo, certamente a difusão, né, do vírus não teria sido tão alta assim. Porque vamos pegar uma quadra de 40 por 20. Quantos pavilhões de empresas que tem esse tamanho ou menor de 40 por 20 e tem 50, 100 funcionários trabalhando lá dentro? Nas quadras esportivas nós podemos trabalhar com 2, com 4 no máximo, né? Agora acredita-se que vai ser liberado um pouquinho mais. E nós temos sim todos os cuidados, e excessivos talvez, acredito que não, que são precativos, né? Para a gente não ser precave de algumas situações que porventura pudessem haver. Nós temos um cuidado muito grande porque sabemos que o atleta transpira muito durante o treino, inspira, então se ele estiver próximo do outro pode contaminar. É difícil, é muito difícil usar máscara durante o treino, mas se usa, se acostumou a usar, né? Tem esses dificultadores todos, mas com certeza as modalidades esportivas elas estão tentando fazer a sua parte da melhor forma possível, muitas vezes com recursos que não estão disponíveis, porque tudo isso é gasto, né? Nós nunca pensamos que nós teríamos 3 termômetros infravermelho dentro do ginásio. Estaríamos usando assim, um oxímetro sendo usado. Então, são recursos que não eram previstos para essa coisa. E é o clube que tem que pagar, né? Temos que ter, e temos que encontrar. Pagamos os testes para os atletas, para a comissão técnica, são valores elevados, tivemos algumas parcerias importantes nesse momento, mas conseguimos fazer, e acredito que os outros clubes também, porque qual é o objetivo disso? É retornar à atividade. E se a gente consegue retornar, não é só o público diretamente envolvido, atletas, comissão técnica, são torcedores que vão poder, evidentemente, através das redes sociais e canais de TV, vão conseguir ter imagens, vão voltar um pouquinho ao normal, porque a gente não aguenta mais assistir sempre as mesmas coisas em casa. Exato. Né? Então, vão começar a ver, ou começar a torcer, o aspecto emocional começa a ser elevado também na população, na torcida, né? As pessoas vão ter coisas novas, coisas atuais para assistir
para comentar, para falar, para discutir. Então, não é só o futsal, o futebol que é envolvido, é toda a comunidade que indiretamente é envolvida. Não, é uma parcela importante da economia que ela é mexida em razão desse segmento, né, Elton? E muito, né? O aspecto econômico para tudo, né? Pô, a gente vai pegar os hotéis, restaurantes que as equipes iriam para Erechim, estariam movimentando, não estão movimentando. Se as coisas retornarem, começa. O ônibus vai levar e trazer, as empresas de ônibus passam a movimentar também. Então, são vários fatores que fazem com que são beneficiados com isso. Poderá ocorrer com o retorno, como está acontecendo com o futebol, alguns atletas contaminados, né, infectados, procede-se da mesma maneira. Retira-se, avalia-se todo o grupo, aqueles que estão positivos, separa-se para tratamento. Então, é um procedimento normal, mas eu entendo que já chegou o momento de a gente começar a dar um passo a mais. Elton, para finalizar essa questão envolvendo os protocolos e a gente ir para a questão que envolve propriamente dito o futsal, até com relação ao retorno e também de jogadores que estão saindo e chegando ao Atlântico. A maior das dificuldades é controlar a família. Os jogadores passam a ser os fiscais da sua própria família, porque além deles, né, tem filhos, tem mulher, tem que ir ao supermercado, tem questões básicas que são necessárias serem feitas. Como é que está sendo esse monitoramento da família dos atletas? São dois momentos bem distintos, sabe? É bem interessante essa pergunta, porque o atleta, que ele vem de fora, cada um vem da sua região, e chega aqui, eles criam um grupo de convivência muito entre eles mesmos, né? Eles se visitam entre eles. Um dia o Pedro vai na casa do Paulo, outro dia o Paulo vai na casa do Pedro. Então, isso é um facilitador, porque o grupos de convivência dos atletas, ele não é muito grande nas comunidades. Eles vivem mais entre eles mesmos. Alguns que já estão mais anos no município, que já têm conhecimentos de pessoas, a rede de relacionamento é maior, esse já é um pouco mais delicado, né? Porque eles já têm convites para ir na casa de outras pessoas, já têm convites para ir numa jantinha, para lá ou para cá, e a gente não vai ignorar que essas coisas acontecem, que acontecem. E aí que a nossa preocupação é maior, fazer com que esses tenham a percepção que eles podem ir num ambiente saudável, mas podem se infectar e podem vir para o treino e transmitir para os colegas de trabalho. Então a gente conta muito com essa parceria. E aí entra as famílias, que é o aspecto fundamental. Os casados, as esposas, normalmente, elas têm um poder muito maior de controle e fiscalização em cima dos próprios maridos e próprios atletas, e da nós da comissão. Então, que elas tenham essa percepção, que elas não deixem o marido ir, porque ele poderá vir, e tem ela e tem os filhos em casa, que poderá ter problema. Então, essa conscientização de responsabilidade é semanal. Né, bater sempre na mesma tecla, né, porque as pessoas muitas vezes querem, vamos largar um pouquinho, vamos ir, não pode. Então, retornando ao treino, chegando na segunda-feira, toda a cartilha lida novamente, repassado, chamada a atenção. Nas redes sociais hoje a gente consegue ter um acompanhamento muito próximo do que o atleta faz nas suas horas de folga, então a gente consegue ter um controle e consegue saber quem está fazendo isso e quem está fazendo aquilo. Mas a importância da família é fundamental, Fábio, porque ela se alia ao clube, ela é parceira do clube, porque certamente uma esposa quer que o marido vá bem e não quer que ele não seja infectado e nem muito menos os filhos. Então a gente tem que contar com esse ponto positivo que a família representa em todos os locais, mas no nosso caso do futsal, muito também. Bom, depois do intervalo a gente volta aqui no Na Resenha para falarmos de chegadas e saídas de atletas do Atlântico, datas de quando é que deve retornar o futsal de fato, né? Entre outros assuntos que a gente vai conversar com o Elton Dallavec aqui no nosso programa Na Resenha, que tem o patrocínio do Master Supermercados, do Andretta Transformando Horizontes e também da System Software de Gestão. Lembrando que você pode acompanhar o Na Resenha no canal 26 e 526 da NET, também através do Facebook e do YouTube da TV. Voltamos já. O esporte é debatido aqui, na Resenha. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master, tá em casa. Voltamos a apresentar Na Resenha.
Voltamos com o programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Programa Na Resenha também disponível através do Facebook da TV Erechim, também do YouTube. O Na Resenha tem o patrocínio do Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa e agora mais do que nunca você pode fazer as compras no conforto do seu lar através do seu telefone, através do seu computador. Você acessa a loja virtual, faz suas compras e agenda um horário para o Master entregar. A equipe do Master vai lá e entrega para você produtos de qualidade e fresquinhos no horário combinado. System Software de Gestão, há mais de 30 anos otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br e confira nossos produtos e serviços. Conosco também o patrocínio do Andretta, transformando horizontes. O programa Na Resenha de hoje está conversando com Elton Dalla Vecchia, que é o nosso diretor de futsal do Atlântico. Elton, tem jogador saindo e jogador chegando. Sai Ian, chega Fernandinho. O Ian está indo para o futebol ou para o futsal de Portugal. E o Fernandinho vem também de fora do país, vem dos Emirados Árabes, Elton. A gente foi surpreendido até porque o Ian é um atleta bem caseiro, bem tranquilo, né? Ele é cearense. Mas ele se adaptou bem aqui, estava desde 2018, que ficou conosco aqui, né? Eles vieram jogar a Taça Brasil 2018 pelo Horizonte e a gente acabou segurando ele e o Nardinho. O Nardinho foi já para Portugal, já está lá desde o ano passado, e a gente foi surpreendido com o pedido de saída do Ian, mas fizemos um acordo que seja interessante para o clube, bastante interessante para ele, que ele tinha esse objetivo. Porque muitas vezes os atletas criam essa imagem de jogar na Europa e é uma coisa que eles têm que passar por isso. E muitos vão para lá e retornam, né, dizendo que a diferença não é tanto assim. E aí fomos em busca de um substituto. Primeiro gostaríamos de encontrar um atleta com características semelhantes, porque o Ian e o Dieguinho são atletas com características igual de armação, né? Na montagem da equipe, a gente montou a equipe armando bastante o jogo para o lado esquerdo, porque temos um pivô de referência que é o Dil, que joga para o outro lado, que é canhoto, então facilitaria todo o processo de armação. Mas é muito complicado, Fábio, agora o mercado, né? Com essa situação de diminuição de salários, diminuição de percentual, incertezas em 2021, os atletas que estão fora do Brasil, poucos estão retornando, porque o euro e o dólar estão em alta, então a diferença é maior ainda. E os atletas que estão nos clubes brasileiros, é difícil tu retirar um atleta agora 3 meses, 4 meses para terminar o ano. Então, buscamos o pé canhoto, né, pé esquerdo, que era o que a gente queria, não encontramos. E encontramos o Fernandinho, que foi um atleta que na categoria de base, sub-17, sub-20, foi convocado para a seleção brasileira, já teve uma experiência interessante. Jogou ano passado, em 2019, na equipe do Foz, já mesmo com 18 anos já entrando em vários jogos, está com 19 agora, fecha 20 em agosto, e foi transferido para o mundo árabe, lá para os Emirados Árabes, na equipe do Dafra, onde jogou os 4 primeiros meses do ano e com a pandemia parou o futsal lá também e ele retornou para o Brasil. E estava ocioso ainda, tivemos que ter uma conversa com o pessoal porque o contrato dele está em vigor, ele queria retornar lá para fora, mas mostramos alguns atrativos, achamos interessante, ele tem uma boa qualidade técnica, com a bola ele é um atleta que gosta de conduzir, gosta de 1 contra 1, e a gente tem essa carência em partes na equipe, então acho que ele vem a somar, vem a ajudar. Não é propriamente, infelizmente, não é um substituto de posição do Ian, mas joga de ala, então vai facilitar para o Giba se organizar um pouco melhor e aos poucos dá tempo ao menino também, né, porque ele tem uma... É normal da idade, 19, 20 anos, querer fazer mais do que pode, querer subir todos os degraus da escada numa vez só, mas aos poucos a gente vai se enquadrando e entendemos aí que com o retorno da modalidade dos jogos ele já vai estar em condições de jogar. O Atlântico segue analisando o mercado e há a possibilidade de novos reforços, Elton? São situações bem pontuais, né? Com a diminuição das receitas do clube a gente fica um pouco limitado em ter novos investimentos, né? Então a gente tem essa situação e outro detalhe é não ter oferta no mercado nesse momento, né? Normalmente acontece no segundo semestre, no início do segundo semestre, uma oferta de bastante atletas que estão no exterior retornando, mas esse ano está difícil, os atletas não estão voltando e os que estão aqui estão indo muito mais gente para Portugal, principalmente Portugal, né? Que abriu o mercado, investimentos grandes na modalidade do futsal, que era onde até então não acontecia. Então tem muita gente indo para Portugal
e isso faz com que a nossa oferta para contratação fique reduzida. Mas estamos de olho sim, a gente continua em busca de possíveis novos atletas, dentro da que a gente possa pagar, né? Dentro dessa nossa realidade, porque é um ano que a gente não pode se endividar, né, Fábio, de maneira nenhuma. Claro. Não tem como terminar o ano com dívida, porque a gente não sabe a situação real de 2021. Então a gente tem que ter essa responsabilidade. Mas gostaríamos sim de poder contratar mais atletas. Qual é a maior carência que o Atlântico tem hoje? Nós temos uma equipe, quando montamos, a vantagem de a gente manter a comissão técnica, né, Fábio, de um ano para o outro é essa, né? Então a gente consegue montar uma equipe mais ou menos dentro daquilo que a gente pode fazer. Nós contratamos, com a perda do Alain do ano passado, nós fomos buscar no mercado, entendimos que tínhamos 2 atletas que poderiam fazer isso. E aí conseguimos trazer o Grilo, que fazia a função mais ou menos, ou seja, que é um back de marcação que chega com facilidade no ataque, que roda bastante, naqueles fixos que fique lá atrás. Nós temos a carência no lado esquerdo do 1 contra 1, né? Nós temos no lado direito o Kleber e o Luquinhas que fazem bem isso, mas no lado esquerdo são o Lucas, o Ian e o Dieguinho são atletas de armação. E aí fica muitas vezes fácil para a equipe adversária cravar uma marcação, porque sabe que a nossa equipe vai fazer. Então nós precisaríamos de um atleta com qualidades individuais mais desenvolvidas no lado esquerdo da quadra. E que é difícil e é um jogador valorizado no mercado também, né, Elton? E valorizado e não tem, né? A questão é essa. Nós temos uma situação de pivô muito interessante, que nós temos 2 pivôs, que é o GSEC de movimentação, o Barbosinha que fixa e movimenta, e o Dil que fixa bem. Então, a gente tem as posições bem cravadas, no lado esquerdo a gente não conseguiu esse atleta até agora. Bom, Elton, como é que vai ficar o calendário do futsal brasileiro? Eu fiz uma entrevista alguns dias atrás com o presidente da Liga, o Cladir Dariva, e aí falamos aqui das possibilidades, as alternativas que a própria Liga apresentou para os seus filiados. Como é que está a definição? Já tem uma certeza de quando é que começa, qual será o formato da Liga Nacional, que é a nossa grande competição do futsal brasileiro? Temos uma reunião nos próximos dias, definitiva, no caso as outras foram preparatórias, essa vai ser uma reunião definitiva, onde a gente vai definir os clubes participantes, que acredita-se que pelo andar da carruagem os 21 previstos vão disputar, a fórmula de disputa que vai ser dividida em 3 fases, em 3 chaves, né? Uma chave bem regionalizada, São Paulo, Minas e Distrito Federal, e as outras 2 chaves, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, dentro do índice técnico do ano anterior. Então fica um pouco mais regionalizado, talvez. Classificam 5 de cada chave e o melhor 6º, né, para fazer os mata-mata. Já sai mata-mata direto nas oitavas. Deve iniciar, Fábio, na última quinzena de agosto, né, então dia 20, 29, por aí, nessa última quinzena de agosto iniciar e termina ali uns dias antes do Natal. Essa é a previsão da Liga Nacional, que terá esse ano o acréscimo, né, do Clube do Coração, né, que a gente vai ter todos os jogos transmitidos pela plataforma de streaming da Liga. Então acho que isso é um ganho que nós vamos ter, que nós não tínhamos até então. Passa a ter, ou seja, a gente consegue dar um retorno para o nosso patrocinador, para os nossos parceiros, de imagem muito grande, porque a gente vai ter provavelmente sem público no ginásio. Então a gente consegue colocar as marcas, vai estar o Fábio na sua casa assistindo o jogo no seu computador, passando para a sua TV e está conseguindo ver as marcas dos nossos parceiros. Esse é o nosso objetivo principal. Então acho que isso vai se efetivar e a gente consegue fazer uma competição enxuta, né? Evidentemente que é uma competição que ia durar 8 meses, vai durar 4,5. Mas é o que a gente vai ter pela frente, é um ano de adaptação e vamos conseguir sim fazer uma parceria muito boa com os clubes, com a Liga como coordenação e como os parceiros de Liga e de clubes, para que a gente possa dar um retorno melhor possível. Talvez a gente não consiga o que a gente conseguia em 8 meses, mas em 4,5 a gente vai conseguir ter um retorno positivo. E as demais competições, Elton? Liga Gaúcha, Superliga, a Supercopa, melhor dizendo? Liga Gaúcha. Essa a gente tem reuniões semanais. É uma confusão porque parece que é mais próximo, deveria ser mais fácil que a Liga Nacional. Porque E é mais difícil. É mais difícil. Então ontem nós tivemos o abandono da equipe, na reunião de ontem, da equipe da LAF de Lajeado. Ela não vai disputar a competição esse ano, por várias situações, mas da pandemia também, mas com os agravos agora que deu nas últimas semanas em Lajeado, que em questão de 5 dias alagou a cidade 2 vezes, então
perderam muito e não tem como, os ginásios estão sendo ocupados para outras finalidades e a pendência aí que eles vão a setembro, outubro sem ginásio, então eles não tem como fazer. Sobram-se 11 equipes. Dessas 11, temos 2 dificuldades ainda, que é a Horizontina, que é a equipe que subiu, e a Uruguaiana, né, porque principalmente a Uruguaiana vive muito com o recurso de bilheteria, de ginásio, portaria, né, ingresso. E eles não tendo ingresso, eles não vão ter receita. Então eles estão avaliando se vão poder disputar ou não. Horizontina ainda tem alguns processos em andamento e a SASSI de Selbach. Então talvez a gente tenha uma competição com 8 equipes. Mas muito provável que a gente as 11 que vão conseguir disputar. Uma competição que começa no dia 29 de agosto, indo até 12 de dezembro, se não estou equivocado. Então está bem formatado, a princípio vai ser todos contra todos, turno e retorno, então vai ser jogo de segunda a segunda. A gente gostaria que não fosse assim, porém temos que entender que nós temos a Liga Nacional, mas eles não têm outra competição, os clubes que não disputam a Liga. Então eles têm que jogar, né? Eles têm que fazer com que esses 3, 4 meses eles tenham jogos o máximo possível. Então vai ser esse o formato. Temos o jogo da Recopa Gaúcha, que é o Atlântico, campeão da Liga 1, e o Guarani de Espumoso, que foi campeão da Copa dos Pampas. Então que tem que ser realizado aí para metade de agosto, 20 de agosto, por aí. A princípio a gente vai fazer em jogo único, né? A ideia é fazer em jogo único, também sem público, normal. Aqui? Não, a princípio era para ser em Passo Fundo, né? A ideia é iniciar um jogo em espaço neutro, próximo dos 2 locais. Agora vamos ver, a Liga Gaúcha ainda não se manifestou no local certo aqui da competição. Temos a Supercopa, que na última reunião agora, semana passada, entre o Atlântico, que é participante e sediante e organizador, junto com a Confederação, que é a promotora, e os 2 clubes, Pato e Corinthians, optamos por fazer a competição na última semana de novembro. Aqui em Erechim, no mesmo formato, com a mesma tabela, a mesma sequência de jogos, tudo normal, só mudando as datas. E aí entra agora todo aquele esquema do horário de jogos. Optamos por novembro, que de repente até lá já tem aberto os ginásios, já tem uma situação melhor, que já dá 4 meses até novembro talvez melhore, né? E a gente consiga ter o público, o nosso público dentro do ginásio, que é o fator determinante para um clube ser o sediante. Determinante em termos de diferença, exato, né? Senão não tem muita graça. Então temos 4 competições pela frente, uma que é de um jogo único, mas é uma competição que vale. E a gente tem que se preparar para isso e aproveitar bem, ficar em casa agora, aproveitar a família agora, porque depois a gente vai morar dentro de um ônibus, dentro do hotel, né? Elton, o calendário para o Atlântico, eu sei que o Atlântico tem um peso muito grande nas decisões também do calendário do futebol, do futsal brasileiro e também das mudanças de regulamento também. Mas para o Atlântico ficou de bom tamanho esse calendário que está posto aí para o mês de agosto, ter o início deles? Eu acho que sim. A gente não vamos reclamar de uma coisa que nós construímos em conjunto. E foi construída uma situação dentro do possível, né? Não é o ideal, evidentemente que não é o ideal, mas é o possível para essa situação que se apresentou. Então o Atlântico vai ter um desgaste com bastante jogos. Estamos com a equipe sub-20 também já treinando em pequenos grupos para que a gente possa pegar o suporte na equipe sub-20 para complementar o adulto. Talvez alguns jogos no campeonato estadual a gente vai com a equipe sub-20, porque o adulto vai estar em outro local. Temos uma comissão técnica sub-20 bem organizada, bem estruturada. O professor Evandro, que é o técnico, já com uma bela experiência, então o clube tem confiança em largar uma equipe dele, a equipe sob o comando dele, para representar a equipe do clube na competição adulta. Então acho que está bem organizada, as coisas estão bem preparadas, mas vai ser uma sequência de jogos interessante, cansativa. Estamos fazendo todos os trabalhos possíveis agora para dar essa estrutura muscular para os atletas, porque tem o problema da lesão, que ela vai estar batendo na porta em virtude do desgaste. Temos que, tendo uma lesão, tu perde o atleta por várias semanas já está se aproximando do fim do ano, então tudo isso tem que ser muito bem pensado. Elton, a Taça Libertadores de futsal sai ou não? A Libertadores foi cancelada, né, melhor dizendo, ela foi transferida e depois foi cancelada. A Conmebol cancelou todas as competições esportivas, exceto a Libertadores de futebol masculino. A feminina está em trâmites ainda, né? E pegou todos os recursos e jogou no auxílio para a Libertadores, isso com clareza, foi bem dito pelo diretor de competições da Conmebol, porque eles entendem que o futebol hoje precisa de muito mais recurso, muito mais apoio que o futsal, e se não se realizasse, eu não concordo com isso, mas
Se não se realizasse esse ano, não teria tantos problemas a Libertadores. Ou seja, ela vai ser realizada em 2021, existindo a possibilidade de ser 2 representantes brasileiros. Já vai 3, né? Porque Carlos Barbosa vai como último campeão. Mas 2 campeões, 2 representantes brasileiros, um campeão da Supercopa 2020 e outro campeão da Supercopa 2021. Então a importância da competição da Supercopa permanece, que a gente garante essa vaga. Caso a Conmebol, a Confederação Sul-Americana, não concorde com o fornecimento de 2 vagas, mas está muito próximo disso acontecer, será feito um jogo especial em local neutro dos 2 campeões, que seria mais coerente, né? Exato. Campeão da Supercopa 2020 com o campeão da Supercopa 2021 para ser o representante brasileiro. Então a Supercopa tem uma importância significativa, sim, ela é extremamente importante, que nos leva de volta para a Libertadores, que estamos com uma saudade muito grande dela, né? Sem dúvida alguma. Elton, com relação ao retorno do futebol de campo, o quão importante é para o futsal ver o futebol retornar, já que são modalidades diferentes, mas têm muitas semelhanças, justamente para mostrar que dá sim para retornar com todos esses protocolos, enfim, com todos esses regramentos sanitários. O quão importante é para o futsal o retorno do futebol de campo? Particularmente, acho que é extremamente interessante. Não é vergonha a gente ir na carona. Né? Mas a gente não pode, é uma modalidade esportiva firmada, com propriedades, e ela tem que ter seu respeito. Não, gente, o futebol de campo abrindo as portas, o futsal vai voltar, o vôlei vai voltar, o basquete vai voltar, o handebol vai voltar. Todos os esportes coletivos voltam na carona. Raramente ou dificilmente aconteceria o vôlei, basquete e futsal retornar e o futebol não voltar. Então, acho que o futebol abriu as portas para que as outras modalidades vão. Com protocolos rígidos, firmes, os clubes cumprindo com esses protocolos, eles não são meramente formais. E o futsal já começou a se adequar. O protocolo da Confederação Brasileira de Futebol, ele é muito parecido com o do futebol de salão. A Confederação Brasileira de Futsal tem um protocolo muito próximo da Confederação Brasileira de Futebol. E os clubes, o protocolo do Atlântico não é muito diferente do Inter. Né? Não é muito diferente do Grêmio. Então, estão tudo caminhando por mesmo caminho. Por quê? Porque todos buscam a mesma coisa, que é o retorno das competições esportivas, por aqueles motivos que nós já falamos, Fábio, para que toda essa rede de relacionamento seja atendida, que os atletas voltem às suas profissões, voltem a trabalhar, voltem a se firmar, porém, todos, futebol de salão, futsal, vôlei, basquete, handebol, todos com os mesmos cuidados, preservando sempre a saúde de todos, dos envolvidos. Elton, nós não temos muito tempo ainda, mas eu quero te fazer 2 em 1 pergunta. Primeira observação. O torcedor viria o Atlântico pela primeira vez na Supercopa de Futsal. Seria a competição que daria o pontapé inicial para a temporada de 2020. Em razão da pandemia, paralisou tudo. O torcedor não viu ainda o Atlântico em quadra em 2020. O que o torcedor pode esperar do Atlântico para a temporada 2020? E este torcedor pode sonhar com títulos com esse grupo do Atlântico? Com certeza, Fábio, com certeza. A gente tem uma equipe que marca muito forte na quadra de ataque. Vai ver uma equipe disputando a bola o tempo inteiro, até porque nós falamos das características dos atletas. Nós vamos estar em busca do resultado, construindo com a bola, mas muito também não permitindo que o adversário construa com a bola. Nós temos uma equipe muito compacta, muito completa nas posições, com pequenas carências, que já falamos também. Então a gente entende sim que nós podemos ir longe na Liga Nacional. Na Supercopa é o objetivo principal, evidentemente que é, mas a gente não vai abrir mão do Campeonato Gaúcho porque valorizamos muito o Gaúcho, sempre valorizamos, por isso que já o ganhamos 4 vezes. A Liga Nacional, a gente quer essa conquista que em 2018 escapou no meio dos dedos, 2005 foi nos tirado, 2005. Então a gente busca isso e esse grupo tem condições de dar essa resposta. E vamos fechar sim com a Supercopa, por isso já lá em novembro, junto com a nossa torcida, que a gente não vai deixar escapar dessa vez de forma alguma. Bom, Elton, se tivesse que resumir em uma palavra, qual é a principal mudança do time de 2019 para o time de 2020? A agilidade. É uma equipe extremamente ágil na recomposição da defesa como na composição do ataque. Os processos de transição ofensivo e defensivo com essa equipe é muito rápido, né? A gente fica muito feliz, porque ano passado a gente ainda tinha alguns atletas muito lentos, que demoravam para recompor. E essa equipe não, essa equipe recompõe com muita facilidade. E tem gente que não gosta e tem gente que gosta. Eu particularmente gosto. Ela gosta muito de atacar, né? Gosta muito de chegar no gol adversário.
Aí por isso que a importância da recomposição, né? A equipe que ataca demais tem que ser muito rápida para retornar. E o Giba está conseguindo fazer com que essa equipe tenha essas qualidades. Elton, um grande abraço para ti, obrigado mais uma vez. Sempre é um bom papo contigo aqui. A gente volta em breve a falar, aí sim discutir os jogos, né? Que é o que todos nós queremos. Com toda certeza, Favel. Agradecemos novamente e esperamos nas redes sociais que acompanham o Galo aí nas redes, que a gente está conseguindo todo dia ter informações novas, estamos fazendo um monte de lives, inventando, trazendo os antigos ídolos do clube para cá, os técnicos vão entrar logo. Então, que as pessoas continuem próximas, mesmo distante, mas próximas da gente. Muito bem, fechamos a conta, voltamos com Na Resenha na próxima edição. Aquele abraço e até lá!